O véu do Filho do Homem e a manifestação de Cristo. É isso mesmo. Vamos falar a respeito entre Jesus de Nazaré e Cristo. Hoje nós vamos falar de uma revelação que está escrita na carta aos Hebreus, mas que a religião jamais explicou. A revelação de que Deus não quis sacrifícios, nem holocaustos, nem rituais, mas preparou um corpo para ser véu. Esse corpo foi Jesus de Nazaré, mas o Espírito que habitava nesse corpo era Cristo, o Cristo eterno, o Deus invisível, manifestado em carne. A Escritura não diz que Deus achou prazer em sangue. Ela diz claramente: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. Esse corpo foi apenas a vestimenta humana, o véu, o tabernáculo visível do Deus eterno. O Filho do Homem, Jesus, não era um segundo Deus, não era um mensageiro separado, não era outro ser. Era o Pai revelado através de um véu humano. Por isso, Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Porque não havia dois. O corpo era o Filho, o Espírito era o Pai. O Filho era o véu, o Pai era a glória por trás do véu. E isso explica porque Cristo aparece ao longo de toda a história. O Cristo eterno já falava com Abraão. Por isso Jesus declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. Não era Jesus homem dizendo isso. Era o Cristo eterno falando de dentro do véu humano. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, era Cristo falando. Mas quando ouviu a voz da sarça ardente, era Cristo falando. Quando Isaías profetizou, quando Jeremias falou, quando Daniel teve visões, era Cristo inspirando cada palavra. O que mudava era apenas o formato da manifestação. Mas o Espírito era sempre o mesmo. Sempre foi Cristo. Sempre foi o Verbo. Sempre foi o Deus eterno revelando-se em formas diferentes. E quando chegou o tempo determinado, o Cristo eterno entrou no corpo preparado e se manifestou como o Filho do Homem. Jesus foi o véu que Deus usou para cumprir o juízo, para consumir a velha aliança e para inaugurar o reino eterno. Esse é o motivo de Jesus ter dito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O véu entregou o espírito. A carne entregou o Deus que habitava dentro dela. Ali não havia separação, ali havia unidade. Era o Pai revelando-se no Filho. E durante 3 dias e 3 noites, como está escrito no sinal de Jonas, o Cristo repousou no coração da terra, não em incerteza, mas em cumprimento. Enquanto o corpo permanecia no sepulcro, o Espírito consumava o juízo eterno, como a carta aos Hebreus afirma. E quando o terceiro dia amanheceu, o Jesus terreno deu lugar ao Cristo glorificado. Por isso que ninguém o reconheceu de imediato. Maria não o reconheceu. Os discípulos de Emaús não o reconheceram. Os apóstolos ouviram e se espantaram, porque agora ele já não era mais o corpo humano, mas a expressão plena do Espírito eterno. O Cristo glorificado é Deus. Ele não voltou para o templo, não voltou para Jerusalém, não assumiu um trono humano, porque o reino que ele inaugurou não é carnal,
é espiritual, é interior. Ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. E essa frase encerra toda a religião. Porque o reino não vem com aparência exterior, não depende de prédios, não depende de sacerdócio, não depende de liturgia. O reino é Deus habitando no homem. E depois que Cristo se manifestou como Filho, ele ainda continuou falando. Hebreus diz que Deus falou aos profetas, depois falou pelo Filho, e depois falou pelos discípulos através dos dons do Espírito Consolador. Tudo isso é Cristo. Foi Cristo quem falou pelos profetas. Foi Cristo quem falou pelo Filho. Foi Cristo quem falou pelos discípulos. Foi Cristo quem operou os dons, curas, visões, profecias, discernimentos, línguas, sabedoria, dons do Espírito Consolador, do Espírito da Verdade. Não há três manifestações diferentes. Há um só Espírito agindo em períodos diferentes. Cristo sempre foi o centro de tudo. Cristo é o Pai, Cristo é o Filho, Cristo é o Espírito Consolador. O Filho do Homem foi o véu. O Cristo glorificado é a glória eterna. E nós somos o templo onde ele habita agora. Por isso Paulo escreveu: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não foi um homem substituindo a humanidade. Foi o próprio Deus descendo ao nível humano para nos elevar ao nível espiritual. O sacrifício não foi Deus exigindo sangue, foi Deus consumando o fim da velha criação. Foi Deus retirando o véu. Foi Deus mostrando que aquilo que era sombra, que era figura, que era provisório, agora havia terminado para sempre. O véu do Filho do Homem se rasgou. O Cristo eterno se revelou, a aliança antiga acabou, o reino espiritual começou e desde então não se espera mais nada, não se aguarda mais nada, porque tudo está consumado. Cristo falou por Abraão, Cristo falou pelos profetas, Cristo falou pelo Filho, Cristo falou pelos discípulos nos últimos dias. E hoje, Cristo fala ao nosso espírito, porque ele habita em nós. O Filho do Homem foi o véu. Cristo é a glória. E os dois são um Deus. O Deus eterno que sempre existiu, que se manifestou na carne, que foi glorificado em espírito e que hoje vive dentro de todo aquele que desperta para a verdade. Para todo aquele que sai debaixo das doutrinas religiosas. Para todos aqueles que viram as costas para as doutrinas de homens, homens perversos, homens malignos, mercenários, estelionatários da fé, aproveitadores, exploradores. Quando você vira as costas para esse tipo de gente, você começa a conhecer Cristo. Você começa a desfrutar de Cristo, você começa a desfrutar do reino dele em você. Tá bom? Então eu vou deixar esse pequeno e humilde vídeo para você. Peço, se foi útil, que você venha curtir, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho. Se você quiser conhecer as nossas apostilas, é só você ir na descrição do vídeo. Tem um endereço, um link do nosso blog, tem um link do nosso WhatsApp.
Tá bom? Abra seus olhos. Veja como você está sendo enganado. Você está deixando de desfrutar Cristo pelo véu da religião, pelo véu do farisaísmo, pelo véu da teologia. É o muro que está separando o seu entendimento de Cristo por essa muralha religiosa. Um abraço, um aperto de mão, até mais. Tchau, tchau.